Se você é líder que acende caminhos, pode chegar. Se você não sabe como fazer isso, vem cá que você pode aprender. Mas se mesmo assim você não quiser aprender, Pode ir embora. O episódio que a gente vai falar hoje é sobre liderança e espiritualidade. E de que forma esses dois temas estão conectados. que lindo isso, né? Eu vou te dizer que muito eu fiquei pensando como falar disso, o que falar disso. Logo eu que sou tão de gestão de processos e se tem uma frase que me define hoje é espiritualidade corporativa. Depois que eu trouxe a quinta inteligência espiritual, que eu digo, que é o poder da oração para dentro dos meus negócios, a minha chave virou. E isso faz toda a diferença. E é bom já começar falando que espiritualidade é diferente de religião. Isso! Porque muitas pessoas ainda confundem. Sim. A espiritualidade é tu se perceber maior do que tu mesmo. É tu se conectar com uma força maior do que tu. Envolve você enxergar um sentido para a própria vida, envolve você ter necessidade de deixar um legado, tu se sentir grato por quem tu é pela tua existência, é você enxergar um propósito naquilo que você faz na sua vida e no seu trabalho. Então, isso tudo é espiritualidade. Agora, religião, a religião é um sistema, uma instituição, um dogma religioso. A palavra religião, ela vem de religare. Ela nasceu com o intuito de ajudar o ser humano a se religar com Deus. Então, ela nasceu como uma ferramenta para te religar com Deus. Mas o ser humano, como é falho, foi criando dogmas e usou a religião para educar as pessoas. Então, durante muito tempo, as pessoas precisaram ser educadas por alguém de fora, alguém conduzindo. Tinha que ter um padre, tinha que ter um pastor para mediar. A gente está agora numa mudança de consciência de que a gente não precisa mais necessariamente de um mediador. Se tu precisa, tá tudo certo. Mas não é estritamente necessário. Tu pode se conectar com a espiritualidade. Livre de dogmas, de crenças religiosas, né, de regras que nem sempre te religam e te conectam com Deus. E tu sabe que tu falando isso me remeteu a uma memória de quantas pessoas têm hoje, né, a conexão só através de outras pessoas, né, que elas ainda não têm isso desenvolvido. E muitas pessoas, inclusive, aproveitam de outras pessoas. Tem pessoas que se aproveitam dessa falta, não diria que é uma falta, mas dessa... É porque daí quando a pessoa coloca em um mediador a sua conexão com Deus, ela se torna vulnerável. Uau! E, infelizmente, algumas pessoas se aproveitam dessa vulnerabilidade humana, né, para tê-la na mão. Nossa, é. E hoje a gente está nesse despertar de consciência de que, percebendo de que nós não somos só matéria, não existe só a parte técnica, a gente é um ser espiritual vivendo uma experiência terrena e de que a gente pode acessar a espiritualidade usando um caminho mais curto e de que ela faz total sentido para nossa alma. Total. Eu venho da educação católica, né, e bem praticante, inclusive. Isso foi fantástico na minha vida, é incrível, eu sou muito grata à minha família. Inclusive, fui coroinha, fui do clubinho vocacional, já fui catequista. E isso tudo me manteve sempre atenta. E quando recebi um chamado maior, que eu digo que eu sou uma pessoa comum, mas eu sei que eu não faço o que pessoas comuns fazem. Eu sou diferente porque eu tenho uma conexão, tenho o meu devocional, tenho o hábito de ler a Bíblia. E quando eu entendi que a Bíblia é um livro de história, que é um manual de instrução do ser humano, é que eu pude perceber o quão maior era a nossa passagem pelo mundo. E quando a gente traz hoje para dentro das nossas empresas, dos nossos negócios e dos nossos projetos, a quinta inteligência, e tem alguns filósofos, enfim, que falam das 5 inteligências, tem outros que dizem que são 3, enfim. A espiritual é isso, é o poder da oração, né? Tem muita coisa pra gente conversar sobre isso e uma delas é que eu sou o exemplo vivo de que a partir do momento que trouxe Deus pra dentro dos meus negócios, a chave virou. E seja Deus na sua palavra, ou seja o universo, tem, né? Nomenclaturas distintas. Distintas. Mas o sentido é o mesmo, né? Tanto é o é mesmo. que existem diversas religiões. O intuito de todas elas é, de alguma forma, ajudar o ser humano a se conectar com Deus, né? E por que é importante, então, no meio corporativo, né?
Porque ele dá um sentido além, a mais, para aquilo que a gente faz. E faz a gente se conectar também melhor com as pessoas. Tanto com os clientes internos, com a tua equipe, tanto com os clientes. Porque a gente é esse ser de energia que está em constante evolução, aprendizado, amadurecimento. E quando, então, tu acredita e tu se conecta com essa espiritualidade, as coisas vão fazendo mais sentido. Eu penso que, para um ateu, me parece, eu nunca perguntei isso para um ateu, eu poderia perguntar, mas me parece que é mais desesperador enfrentar a vida. Porque se tu acha que é só isso aqui e deu, de que não tem um propósito maior e de que depois não acontece mais nada, parece tão pouco, tão vazio, e daí cresce o medo. Te diria que isso seria o nosso olhar julgador. Porque a gente não sabe como é, mas fica aqui o desafio pra gente conversar com alguém assim. Porque é importante pra gente entender. A partir do momento que a gente tem uma opinião sobre algum assunto, tudo que diverge da outra opinião, eu quero saber, eu quero conversar. Porque é curioso, sabe? Eu quero saber, e acho que é isso que faz o diferencial na minha vida. Eu não digo certo e errado, não tem, porque certo em relação a quê, errado em relação a quê. Mas tudo que é diferente de como eu penso, eu quero saber, eu quero entender. Mas eu penso isso porque a espiritualidade traz pra mim um senso de confiança. De confiar de que as coisas vão ocorrer da melhor e mais elevada maneira, de que tudo vai acabar bem, de que vem por um aprendizado e um propósito maior. E essa confiança calma, relaxa. Então, se tu não tem algo com que tu te conecta, e esse algo, não importa a nomenclatura, pode ser Jesus Cristo, pode ser Buda, não importa, mas esse algo te dá uma base, uma sustentação para tu enfrentar os desafios da vida. Sim. E aí, quando tu entrega os desafios da vida nesse algo maior, tu sai do controle, porque o nosso ego tenta controlar do nosso jeito. Só que daí o medo e o desespero cresce. E chega uma hora que a gente percebe que não dá conta sozinho. Eu costumo dizer pro Guilherme que a palavra medo, tu falou medo, cortou a nossa conexão. Ela é o maior potencial de cortar a conexão que a gente tem com Deus. Sim. Né? E eu era uma pessoa que falava muitas vezes, ai que medo disso, ai que medo daquilo. Até que um dia uma criança na base dos 8 anos olhou para mim e falou, nossa tia, você fala tanto, você tem medo disso, medo daquilo. E eu, verdade. É verdade. Eu falo muito a palavra medo. Então, hoje eu substituí o medo pelo receio, porque receios na vida são naturais, né? A gente não tem controle de nada. E só que, ao mesmo tempo, eu entendi que toda vez que eu falava a palavra medo, eu reduzia a minha conexão, porque eu deixo de acreditar nesse algo maior. Sim. E as pessoas... Eu costumo falar, né, que quando uma pessoa tem crise de pânico, porque tá faltando confiança nela e na vida, né? É o medo que toma conta. E quando no ambiente corporativo as pessoas estão ansiosas, né? Aprisionadas na matéria, na Matrix, né? Elas estão desconectadas. E de quem elas realmente são. Porque quem realmente somos? Quando eu me conecto com a espiritualidade, eu relembro de quem eu sou, da onde eu vim. Por mais que eu venho, né, da educação católica, eu sou uma pessoa que eu encontrei Deus em esse meu lado curioso e estudioso, porque me considero e sou uma pessoa estudiosa, eu fui buscar o que outras religiões mostravam e falam sobre Deus. E é incrível a minha conexão, porque todas elas me chamam muito a atenção. E um dia eu comentei com a minha terapeuta justamente isso, né? Porque é o poder das pedras, é o poder de você encontrar Deus num batuque, é você encontrar o Deus no espiritismo, é você encontrar o Deus num devocional evangélico, é você... Num louvor. Num louvor. O que era isso em mim? Que de manhã eu tava fazendo isso, de tarde eu tava fazendo aquilo, de noite eu tava conectando com as minhas amigas do poder da oração. Como era em mim? E ela olhou pra mim e disse, esse é o amor genuíno, porque Deus é amor, né? E eu realmente não tenho olhar de julgamento em nenhum, porque todas as religiões... eu consigo ver Deus, eu consigo respeitar, né? Vamos lá para o lado dos indianos, que de um lado eles têm o animal, a vaca, do outro lado tem aquela bola de ouro, do qual eles, né, cultuam como um Deus maior. E que lindo isso, porque é em seu formato, é em algo maior que se acredita. Então, quando eu vejo isso e respeito as equipes,
a gente tem que entender que isso a gente pega o diferente e faz um senso comum. Sim. E não importa qual religião que a pessoa siga, desde que Uhum. faça sentido para ela e, de fato, a religião cumpra o seu papel, que é religá-la ao divino. E no ambiente corporativo, de que forma a gente pode incluir a espiritualidade, né? Então, eu gosto muito de mentalizar os 4 passos, né? Eu entrego, eu confio, eu aceito e eu agradeço. Então, eu entrego aquilo que está fora do meu alcance, que não depende mais de mim. Eu confio que tudo será resolvido da melhor maneira. Eu aceito as coisas como vêm, a vida como ela se mostra. E eu agradeço, porque tudo é aprendizado, tudo é oportunidade. Então, quando tu mentaliza esses 4 mantras, é uma forma de tu introduzir a espiritualidade no teu dia a dia e faz total diferença. Na forma como tu resolve as coisas, de como tu atua, de como tu reage àquilo que acontece, das decisões que tu toma, da forma como tu se relaciona com as pessoas. E o líder, ele lida com gente. Ele precisa entender de gente. Ele precisa enxergar um propósito na sua atuação. E ele precisa se conectar com esse algo maior, com essa espiritualidade. Até porque, outra coisa bem interessante é que, muitas vezes, o líder ele tem uma jornada solitária. Ele sabe que nem tudo ele pode compartilhar com seu superior, nem tudo ele pode compartilhar com seu liderado. E aí, de que forma ele se sustenta? Através da espiritualidade. E como eu digo, né, quando eu tô fazendo treinamentos, o gestor, ele é muito sozinho, porque ele tem que decidir muitas coisas e não pode dividir com ninguém. Mas eu sempre digo que o profissional de alta performance, ele é especialista em pessoas. Primeiro nele, depois no cliente, ou depois nos seus liderados, depois... Quando ele faz um processo de vendas, ele primeiro pensa como ele vende para ele, para depois... Primeiro ele vê a jornada de compra, depois vê uma jornada de venda. E o profissional que se destaca é o profissional dos 2 P's, porque tudo é sobre pessoas. Você faz um processo para pessoas. E aí, obviamente, então, esse líder, se ele se sustenta na espiritualidade, ele toma melhores decisões. Ele olha muito melhor, ele faz uma leitura mais, como é que eu vou dizer, mais assertiva sobre os negócios e processos, e ele entende-se como se conectar com as pessoas da sua equipe, dos clientes. Então, ele enxerga um propósito nas suas ações. Porque de verdade, uma questão de tu se conectar com almas. Né? Então, trazer espiritualidade para a liderança traz um sustento, um acalento e uma força que muitas vezes a gente se sente frágil, fraco. A gente acolhe essa vulnerabilidade e encontra força de que forma? Acessando a espiritualidade. E na prática, né? Como a gente pode fazer isso? A primeira coisa é muita conversa, né? Eu sempre digo assim que os nossos maiores desafios são resolvidos em pequenas ou às vezes difíceis conversas, resultados duradouros. Porque você, do outro lado, sempre tem uma história de vida, sempre tem um desafio maior. E muitas vezes, quando você ouve o outro, você consegue perceber, não que você coloque a sua história de vida ou você se diminua, porque não, cada história tem que ser exaltada e cada um tem que reconhecer, né, a sua história de vida. Mas você percebe muitas vezes que o seu problema é menor e que você consegue entender ao outro. E muitas vezes uma expectativa alta, ela pode ficar alinhada. Porque as expectativas têm que estar do mesmo lado, principalmente em liderança, né? Principalmente dentro de uma empresa, as pessoas têm que ter o mesmo propósito. Os valores têm que ser os mesmos. Tem que estar alinhados. Porque se você não tem alinhamento, você não consegue fazer fluir nem para um lado, nem para o outro. Porque daí cada um vai para um lado, né? Então, quanto mais conversa tem, quanto mais você se aproxima do teu liderado, e eu sempre digo, não é só festas acontecem, ok, momentos de confraternização, ok, mas não é nesses momentos, é em feedbacks, e é em conversas, olho no olho, proximidade. Muitas vezes, eu quando vou conversar, eu saio de frente da mesa, fico próxima, joelho com joelho, olho nos olhos, porque quando a gente olha, a gente ouve com o olhar, né? Se eu tô olhando para baixo, tô desviando, tô sentindo. Quando eu tô olhando para cima, eu tô construindo uma imagem. Agora, quando eu tô olhando nos olhos, eu estou ouvindo. Isso. E é de fato daí conectar almas, e não é uma conversa ego com ego. Isso. O líder precisa se desarmar, né? Tirar a roupagem do ego, ainda que por alguns instantes,
para conseguir tocar a alma. E aí, assim, ele vai conseguir ter um poder de influência muito maior com o seu liderado. E é engraçado que agora me veio na mente aquela frase, né? Dê poder a alguém e você entende como ela realmente é. Porque muitas pessoas também, quando são promovidas e nesse processo de liderança, elas se transformam. Sim. Não tem mais a conversa, e pode contar que não tem olho no olho. Porque a humildade está em eu colocar o meu problema e tornar o seu o meu. E não estou dizendo para você não acolher sua vulnerabilidade. Mas quando eu falo para os liderados que às vezes eu até choro com eles. Não choro mais que eles, porque daí fica meio desesperador. Mas é você sentir também o outro. Sim. Né? E uma coisa que me incomoda, isso é até um desabafo. É quando eu perco, ou quando, não é nem perder, mas quando um colaborador meu vai embora e na entrevista de desligamento ela coloca, por causa da minha líder, ou porque minha líder fez isso. Não. A culpa é minha, eu boto em quem eu quero. Entendam que quando você sai, você troca, vai para outra empresa ou você aceita um outro desafio, é por sua vontade. Sua Pode responsabilidade. ser que os nossos objetivos não estavam alinhados, entendo. Mas não culpe o seu líder. E isso fica aqui, uma dica, realmente não culpe o seu líder. Porque não existe vítima, né? Não Todos existe temos vítima. responsabilidades. Não Sempre é existe. uma via de mão dupla. E é até engraçado porque às vezes vem uma entrevista de desligamento e eu vejo, porque não estava legal com o líder. Ok, mas não diz respeito ao líder. Diz respeito ao meu comportamento e como eu reagi em relação àquilo. E além da conversa, que outras ferramentas um líder pode usar para se conectar com a espiritualidade? Propriamente, eu digo que são os seus momentos de silêncio, porque é no silêncio que você mais ouve. Quando você é líder, você ouve mais e fala menos. E dos maiores potenciais para mim é que você é exemplo, você é o modelo, né? A tua equipe te modela. Tem momentos que até o liderado anda como seu líder, fala como seu líder. Se veste como. Então, prestar muito atenção nisso, né? E porque o líder, ele é uma responsabilidade. Sim. Você não é líder por acaso. Quando você é líder, você vira um modelo de algo. Sim. Né? E daí, como prestar atenção em que tipo de influência está sendo para o outro, né? O líder, ele tem que se trabalhar, ele tem que se desenvolver, ele tem que praticar autoconhecimento. E essa questão do silêncio, né? Uma ferramenta importante que pode ajudar muito é a meditação. Né? Engraçado que quando uma das ferramentas incríveis para mim veio na constelação sistêmica, que é um dos assuntos que eu tenho certeza que a gente vai trazer para a mesa, alguém especialista em constelação e principalmente em constelação sistêmica corporativa. Como as empresas são feitas de sistemas e de ligações familiares que muitas vezes nem é para estar ali. E aí você vai se conectando a outros sistemas que vão movimentando isso. Então, a terapia quando surgiu e um colaborador disse, mas eu não vou fazer terapia, eu não sou louco. Olha só, o pensamento tão primitivo, né? Eu vejo que o autoconhecimento, a terapia, o exercício da constelação, o autodesenvolvimento de o modo geral, autodesenvolvimento, né? O autofeedback, fazer algumas perguntas, né? Quem pra sou si eu? Mesmo. Quais meus momentos mais incríveis, quais momentos não tão incríveis nessa empresa ou nesse momento. Quais as viradas de chave. Para quais momentos eu voltaria para fazer diferente. E o que faria diferente, né? Cara, essas perguntas são básicas, mas elas são tão reveladoras. Sim. Uma das dinâmicas que fizemos ontem é que no Dia das Mães, em vez de recebermos cartas dos nossos filhos, é que façamos uma carta para os nossos filhos. E eu tô desde ontem pensando o que escrever para o meu filho. Isso é autofeedback. É autoavaliação. Sim. E o que escrever para os meus liderados? O que eu diria? Eu sempre digo que para mim é incrível quando eu chamo eles pelo nome, mas uma das nossas organizações ali, eu tenho 150 liderados. Então, acaba que muitas vezes é praticamente meio... Quase impossível. Quase impossível chamá-los todos pelo nome, porque o nosso nome é a nossa maior força. Sim. Né? Quem somos nesse mundo. Então, é isso. Eu acho que o autodesenvolvimento é a primeira ferramenta que um líder tem para conseguir acessar a espiritualidade dentro do seu ambiente de trabalho. Quando eu faço mentorias de liderança, uma das tarefas que eu dou para todos é meditar. Né? E muitos nunca meditaram na vida, e aí já falam, mas isso eu não consigo, mas nem tentaram, né? Só abrindo parênteses aqui, talvez a gente possa conversar disso em outro momento, mas meditar não é parar de pensar,
Meditar é se conectar com o momento presente, é tu prestar atenção em ti, na tua respiração. E às vezes o líder tem tanta demanda lá fora, tanta responsabilidade lá fora, o foco dele tá fora. Ele precisa trazer o foco para si, em alguns momentos, todos os dias, para se perceber, avaliar a sua jornada, suas atitudes, né? Encontrar esse espaço de silêncio para poder equilibrar o lá e o cá. E daí sim, ter decisões assertivas e lidar com pessoas, né? Um dos exercícios que eu faço muito para minha equipe é quando o barato ficou louco, que eu digo, quando veio o caos, olha no relógio e traz a data de hoje. Hoje é dia tal, no horário tal, estamos aqui agora eu, Suelen, e vai fazendo, vamos trazendo para primeira coisa onde eu estou. Trazendo consciência para o momento presente. Isso é uma virada de chave. Por quê? Porque daí você consegue respirar porque você já não tá mais fora. Sim, Aí quando você traz para dentro, Isso. você consegue ir aos poucos Isso. expandindo. Então Isso fica aqui, mesmo. essa é uma primeira dica. Qual é o dia hoje e que horas são agora? Não, e se quem tá aí ouvindo, né, acha que não consegue meditar, só o fato de tu parar para prestar atenção na tua respiração, na tua postura, tu já desacelera. Mas uma coisa que eu vou pedir muito para você é, como terapeuta, eu sei que você tem atendimentos, não é fácil ter um horário, até porque a agenda não é fácil, é o meio modo de dizer, porque tudo é fácil, depende da maneira com que olhamos. Mas vamos deixar então também depois no nosso um link para tuas meditações, teus podcasts antigos, já que você já tem, e os teus áudios lá do Spotify, porque é sem dúvida uma maneira de nos conectarmos com você, porque você tem um dom. E o dom de nos levar a frequências aí pelo dom da tua voz. Eu sempre falo que o nosso poder está na nossa voz. Até o meu devocional de hoje fala, nossa voz, nosso poder. Como você comunica. E você só consegue atingir quando você comunica Deus, quando você fala sobre Jesus, quando você une tudo isso. Então, através da minha voz hoje eu falo que é incrível ouvir a sua voz e tenho certeza que quem está nos ouvindo vai conectar também. Então eu terei o prazer de dividir com eles esse link para que te ouça. Muito obrigada, amor. Tu sabe que eu comecei a gravar as meditações na pandemia. Antes da pandemia, eu já fazia as palestras sobre ansiedade, daí ao vivo, né, presencialmente, eu geralmente conduzia as pessoas num relaxamento guiado, mas nunca tinha gravado uma meditação. Então, a pandemia começou em março e ali em abril ou maio, eu gravei a primeira. Resolvi gravar para aliviar a ansiedade, mandei para um bocado de pessoa que eu conhecia, todo mundo muito, né, tumultuado, aquele período de crise, de medo da pandemia, e daí algumas pessoas falaram, cara, como é bom ouvir tua voz, meu, que legal que ficou, e aí eu comecei a gravar, e assim foi indo, então hoje eu tenho, né, no Spotify, o Vida Plena com Suelen Amorim, que são meditações que eu mesma gravo, eu escrevo, gravo, né, tem várias, tem meditação de perdão, tem meditação com Ho'oponopono, tem meditação para autoestima, tem meditação de cura da criança interior, tem várias, né, e tem orações ali também. Então... E tu sabe que na minha retrospectiva do final do ano, uma das que eu mais ouvi foi Suelen Amorim? Sério? Que honra! E eu me sinto honrada em estar na frente da Suelen Amorim. Sou muito grata. Ai, que bom. Eu que Mais te uma agradeço. vez, muito obrigada por trazer esse tema aqui comigo. E eu não me canso de dizer que ele não vai deixar de vir mais vezes, porque tu viu que os outros episódios a gente gravou numa energia alta e agora a gente falando disso, a gente alinhou. Então percebe Trouxe como... mais centramento, né? Percebe como isso é na prática? Sim. Quem sabe faz ao vivo, né? Sim, Então, sim, é isso aí. é sobre isso, e é um assunto recorrente, porque todo momento eu quero falar disso, porque é através da nossa voz. Então, assim como ela pode animar, ela pode centrar a gente. Sim. E outra ferramenta, antes da gente terminar esse episódio, que eu uso muito e que eu indico, é ouvir louvor. Sim. Né? Tu pode estar sozinho no teu carro, ou durante o banho, ou na hora que tu vai trabalhar de manhã, vai ouvindo, qualquer um, escolhe um. Porque aquilo vai te conectar, porque a música te conecta com a emoção, né? E o louvor vai fazendo você acessar camadas interiores, que vai então te conectar com a espiritualidade, porque a tua alma não é daqui, ela está aqui. Quando aquilo te toca, tu vai se sentir, se reconectar, e vai fazer tu relembrar quem realmente tu é, né? E isso é incrível, é uma energia muito poderosa. Muito bom. E é isso aí? É isso aí. Ficamos muito por obrigada. hoje. Deu por hoje. Bora lá curtir, compartilhar e comentar. Mais consciência, por favor. Mais consciência, por favor.